Olá, gratidão infinita. Aqui foi solicitado compartilhar, né? Como aconteceu o meu processo, ou seja, como eu descobri ser uma semente estelar, como eu descobri minha origem, como que isso aconteceu, né? Então, na verdade, nós temos que disponibilizar isso, está me sendo empurrado que disponibilize, porque não sabemos, na verdade, tudo que está acontecendo no planeta e tudo que virá a acontecer, né? Mas que isso possa ser útil para outras pessoas que estejam passando pelo mesmo processo, sabendo que cada processo é único, né? Mas que a minha experiência possa servir de inspiração e não de terror, né? Apesar de ter passado por momentos extremamente desafiadores. No meu caso, eu sempre, desde que encarnei aqui, sempre seguia uma energia, eu sempre percebia que existia algo mais, né? Então eu vivi praticamente todo o meu processo sempre acreditando que existia algo muito maior. Então, diante dos desafios, essa energia aparecia e eu pensava, bom, isso aqui não deu certo, tudo bem, tem algo melhor vindo, tem algo melhor vindo. Então, esse impulso energético que sempre existiu na minha vida foi o que me moveu. Então, os fatos em si da minha vida aconteciam, eu percebia, mas eu percebia que existia uma coisa paralela, né? Uma vida paralela que estava acontecendo e que era muito mais divertida, muito mais emocionante, muito mais harmoniosa do que tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, aquilo me trazia uma motivação muito grande, porque aí eu fazia a minha parte, né, em todas aquelas atividades que eu sempre trabalhei com consultoria, gerenciamento de projetos, aquilo me trazia assim, eu fazia com um enorme carinho, uma enorme vontade, uma enorme dedicação. Então eu sempre tive esse ímpeto da dedicação às coisas, né, de me dedicar aos projetos, mesmo que eles não aparecessem como algo sem graça ou com voluntário, outros pagavam pouco, outros pagavam muito. Então eu nunca seguia esses critérios, eu seguia sempre esse impulso interno. Ou seja, me vinha, na hora que acontecia um projeto, eu falava, foi Deus que mandou. Então Deus me mandou, eu tenho que fazer bem feito. Então essa foi a minha trajetória com a energia. Só que eu não sabia que era uma energia, né? E que na verdade o que eu estava buscando era a minha própria essência. Então veja, gente, nada acontece por acaso, nada é acaso, tudo acontece por uma razão, né? Então como é que eu descobri isso? Eu fui seguindo isso, fui seguindo e seguindo sempre as atividades que eu me sentia super feliz de fazer, que eram as atividades de consultoria, de projetos. Então fazia um projeto, terminava, vinha outro, fazia. E essa propulsão, né, essa mola propulsora é o que nos impulsiona. Então, independente da atividade que você estiver, você tem que perceber se aquilo que você está trabalhando te traz entusiasmo. Mas mesmo que não te traga, você tem a opção de mudar essa vibração, né? Entendendo hoje, tendo essa consciência mais ampla, você pode mudar essa vibração, você pode mudar o estado que você está percebendo, o estado vibracional do que você está vivendo. Então, se aquilo te parece que não é muito bom, você pode mudar para ser muito bom. Depende de como você se relaciona com aquilo. Então, essas são as crenças que a gente chama, né? Porque normalmente a gente está acostumado a ver alguma coisa que a gente não gosta e essa energia se torna uma condição. Então ela se torna um condicionamento. Então a energia você vai estar sempre respondendo da mesma maneira para aquelas coisas. Sendo que para você resolver destravar determinadas situações, você precisa destravar a sua energia. Você precisa mudar a vibração, mudar a polaridade, que a gente chama, né? Do negativo para o positivo. Quando você faz isso, essa energia que você modificou, ela vai alimentar, ela vai transmutar aquela que você estava. Então isso é o grande ensinamento da egrégora uraniana
e que eu fazia sem saber nada disso, de semente estelar, não sabia nada disso. Mas eu percebi que quando eu fazia um movimento diferente, a resposta era diferente. Então, esse ensinamento, ele já estava internalizado, porque correspondia à minha própria consciência. Só que, o que acontece? Todos nós, quando ingressamos aqui nesse planeta, esquecemos. Né? Esquecemos porque existe um chamado véu, os famosos véus do esquecimento, né? Que são colocados e que inibem a nossa percepção. Então a gente fica com uma percepção limitadinha. Mas aquela luzinha que estava dentro de mim, eu seguia. Então essa luzinha, eu posso te dizer que foi a luz da minha salvação, porque aí eu comecei a buscar autoconhecimento para entender o que era aquilo que estava me acompanhando, né? Mas o que é isso que está me acompanhando? Né? Então daí me veio todo um processo de autoconhecimento muito profundo e que eu fazia as minhas atividades, mas continuava naquele processo. E usava as minhas atividades na verdade, como um processo de autoconhecimento. Então eu ia nas empresas, determinadas equipes e tal, e eu começava a perceber o que eu estava aprendendo com aquilo e o que eu podia melhorar com aquilo. Então, independente da atividade que você estiver desenvolvendo, o importante é ver o que você está aprendendo com aquilo e como aquilo pode beneficiar a você mesmo. Porque no momento que você faz esse movimento para você, você começa a afetar as equipes, melhorar as equipes, você começa a ajudar a encontrar soluções para as coisas. Então, como eu descobri, né, depois foi passando todo esse processo, até que chegou um momento que eu não tinha mais chão, ou seja, eu não tinha mais como caminhar. Eu estava num processo de exaustão e eu falei, meu Deus, né, não tinha a questão do trabalho em si, não era aquilo não me permitia mais fluir, não me permitia avançar. E aí veio o que nós chamamos de salto quântico, né? Só que salto quântico não é algo que você pode saltar sozinho, né? Então, eu me vi numa situação em que eu não podia nem ir para um lado, nem ir para o outro. Eu só podia me entregar àquela energia que estava ali me suportando, digamos, né? Que estava me ancorando, que de alguma maneira esteve comigo. Só que essa energia, ela meio que sumiu em determinado momento. Então eu fiquei às cegas, né? Então foi aí que eu entrei num processo que aí eu entendi, né, a questão da alma, da noite escura da alma. Então eu entrei num processo muito profundo, onde eu não tive outra opção senão me entregar. Só que quando eu fiz esse movimento de me entregar, veio uma resposta, veio uma percepção que me pediu para sentar em posição de meditação. Eu, particularmente, nunca tinha feito meditação na minha vida comum, na minha vida diária. Mas eu me sentei como se soubesse fazer aquilo. Então, quando eu me sentei, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a sentir que algo estava me elevando e que existia algo muito maior dentro de mim. Então, é um processo que você não tem como... Você se torna totalmente humilde, você se entrega a sua vida e fala, faz o que você quiser comigo, eu não sei o que é isso. E aí aconteceu um processo e eu me senti, depois no dia seguinte, extremamente bem. Eu estava caminhando na cidade como se eu estivesse em outro lugar e as dificuldades, os problemas começaram a ficar bastante distantes de mim, né? Eu percebia as coisas como se elas fossem somente situações transitórias. Então, aí eu percebi que existia realmente uma coisa muito maior acontecendo. E aí fui passando por processos de transformação internos, muito profundos, né? Então, eu até faço um alerta às pessoas que estão passando por essas situações, né?
que não desistam, porque a energia é extremamente inteligente, né? Ou seja, ela sabe aquilo que a gente precisa, ela sabe o que fazer com a gente, né? Ela sabe como nos transformar. O que a gente não pode fazer é resistir. Ou seja, se a gente começa a colocar pressão para resolver aquilo logo, quero sair daqui, ou então não permitir a mudança, aí você entra num processo de dor, porque o seu corpo ele vai sentir todo o processo das energias que estão acontecendo e ele vai começar a resistir e impedir que a transformação aconteça, né? Lembrando que a energia é o seu maior ativo. Então eu vivi isso na pele, né? E aí, passado todo esse processo, eu assisti um vídeo do nosso nosso Léo, não vou lembrar o sobrenome dele, Schneider, é o nosso amigo arquituriano, Léo. E aí, na hora que eu simplesmente escutei algumas palavras dele, eu precisava falar com ele. Então, foi intuitivamente, eu fui conduzida ao Léo. E ele estava fazendo atendimentos, vários atendimentos, eu agendei um atendimento com ele. E foi aí que ele me revelou a minha origem. Só que eu não sabia nada que tinha acontecido. Eu estava seguindo tudo aquilo e falei, tá ok, né? E aquilo foi como que, maravilha, né? Só que depois dessa revelação, que o Léo me trouxe, eu chamo ele de mensageiro divino, ele fala que ele é só um carteiro, né? Mas eu considero ele um mensageiro divino. Começaram a vir diversas informações, muitas, esclarecendo todo o meu processo. Então, o que acontece, né, as pessoas que estão passando por transformações, você tem que se entregar à transformação. Porque a explicação e a clareza que você vai ter sobre o que está acontecendo não vai vir antes. É muito difícil que venha antes, né? Mas para cada um é de uma forma, né? Mas normalmente você vai ter uma clareza muito maior depois que você começa a vivenciar esse processo e ele começa a ser internalizado. Porque o que aconteceu comigo, né? Foi justamente isso. Eu passei por um processo de despertar, né? E o nível em que eu estava num nível de trabalho muito mental, e aquilo já não dava mais para mim. Eu falava, não quero mais aqui, né? Então eu passei por esse movimento onde eu percebi a transcendência da mente. É muito louco. Então eu percebi a minha mente fazendo bum, sabe? E eu não tinha onde me segurar. Ou seja, tudo aquilo que eu acreditava estava desmoronando. Então esse é o meu alerta, né? Por quê? Porque o momento em que nós estamos passando é justamente esse. É o momento em que as nossas crenças serão confrontadas, todas as nossas ideias, tudo que a gente acha que é realidade, tudo que a gente acha que está certo, todas as nossas opiniões, e principalmente as pessoas que trabalham estão muito presas no nível intelectual. Porque o nível intelectual é um nível pequenininho da nossa consciência, né? Então eu vivi isso, foi bastante profundo, mas eu posso te assegurar que na sequência eu comecei a me unir, né, nossos irmãos aqui, a nossa família, que me deu todo o suporte, né, durante um período que eu tive que reorganizar as energias. Então, o que acontece? Esse processo de despertar, ele altera você sai de um nível de consciência do seu corpo tridimensional para um nível de consciência espiritual. Então, vamos dizer assim, você entra num campo quântico, você entra no todo. Você entra para perceber que você é uma consciência e que você está nesse corpo experienciando ela. Então é um processo que você tem que viver profundamente para conseguir compreender. Então, quando existem muitas até livros tentando explicar o despertar, mas ele é uma vivência, porque ele não é algo que você vai poder descrever intelectualmente, né? Então é uma vivência muito profunda,
E eu deixo aqui o meu próprio relato e a minha gratidão ao Léo, nosso amigo arcturiano, mas que sirva de inspiração para as pessoas acreditarem que isso não é elas não estão doentes, elas não estão tendo problemas, né? E eu lembro que na época não tinha absolutamente ninguém para conversar sobre isso e eu encarei o processo. Então isso é o que eu deixo digamos, dica, né? Uma coisa muito feia falar dica, mas é uma lição que é a entrega, né? E essa entrega tem tudo a ver com o que ensinou também o nosso mestre Jesus, né? Porque ele falava, né? Coloca todos os seus pensamentos, seus sentimentos aqui, coloca aqui nas minhas mãos, né? Nas minhas mãos de luz, porque eu tenho a consciência para transmutá-los, né? Todo esse lixo, eu posso transmutar todo esse lixo para vocês. Então, eu tive Jesus muito tempo como uma imagem que eu observava, né? Porque me ajudava a me ancorar a energia. E eu entregava, eu falava, não, agora, só que aí chega um momento que você vai ter que se entregar mesmo. E esse é o momento que a humanidade, que todas as pessoas vão passar, e todos têm que passar pelo momento de se confrontarem consigo mesmos, né? Ou seja, a gente entender quem somos e não negligenciar esse processo, porque esse processo vai realmente transformar a sua vida. Okay? Então, o mais importante é não negligenciar o processo e tratar a sua energia, porque a sua energia é a sua vida. A energia vital é a sua vida. Então, essa transmutação, essa mudança energética do planeta ela vai obrigar, entre aspas, os seres a mudarem a sua própria energia, né? Então, isso é o que é o despertar, né? É todo mundo se coligar consigo mesmo, e aí a gente vai conseguir caminhar todo mundo sem se esbarrar, né? Sem se bater, sem se confrontar, caminhar no amor e sabedoria. Gratidão.